Vamos apresentar as mudanças na norma NBR ISO 9001-2015. A primeira pergunta é: por que mudar? Por que mudar uma norma que está consolidada e implementada em milhares de organizações? As organizações se modernizam. O ambiente de negócios sofre constantes mudanças e a norma deve se modernizar para melhorar o alinhamento do sistema de gestão da qualidade, ISO 9001, com a estratégia e os objetivos do negócio. Outro aspecto é que cada vez mais as organizações integram outras normas em seu sistema de gestão, a 14.001, 50.001, etc. E o sistema de gestão deve ser integrado. Portanto, a utilização do anexo SL, que veremos mais adiante, facilita enormemente a integração dos sistemas de gestão. Ela continua sendo genérica, sendo aplicável a qualquer tipo de organização. Também mantém seu foco na gestão eficiente dos processos para obter os resultados desejados e a satisfação do cliente. Isto resulta em mudanças consideráveis nas práticas da gestão da qualidade. A grande novidade presente na versão 2015, e talvez a maior, é o gerenciamento de riscos e oportunidades. Falaremos dele mais adiante. A nova revisão também vai refletir o aumento na complexidade e dinâmica do ambiente em que estão inseridas as organizações. Reparem que o ambiente organizacional está mudando cada dia mais rápido. Através da adoção do anexo SL, temos a unificação da estrutura com os demais sistemas de gestão. Isto simplifica também a implementação e conformidade das organizações. Vamos conhecer um pouco mais sobre o anexo SL. A versão 2015 da ISO 9001 segue o anexo SL, que unificou a estrutura das normas e sistemas de gestão. O anexo SL, um documento interno da ISO, estabelece como será esta estrutura. Desta maneira, a numeração dos requisitos das normas e sistemas de gestão serão idênticas a todas elas. Todas as normas relacionadas ao sistema de gestão, elaboradas ou revisadas a partir de agora, seguirão essa estrutura. Esta estrutura foi votada e aprovada pelos países membros da ISO. Vamos ver os princípios da norma. Foco no cliente. O foco continua sendo em atender às necessidades dos clientes. Liderança. Os líderes devem criar as condições para atingir os objetivos e resultados esperados. Engajamento das pessoas. Além das pessoas serem competentes, é preciso que estejam engajadas no propósito da empresa. Abordagem de processo. Os resultados são alcançados de forma mais eficaz quando as atividades são compreendidas por uma gestão por processos interrelacionados. Melhoria. As organizações precisam ter pensamento contínuo em melhoria e inovação. Decisão baseada em evidência. As decisões, com base na análise e na avaliação de dados e informações, são mais propensas a produzir os resultados esperados. Gestão de relacionamento. As organizações devem gerenciar seus relacionamentos com as partes interessadas, tais como seus provedores. Temos aqui um quadro que relaciona a estrutura da ISO 9001-2008 e a da 2015. Gestão por processos. A abordagem de processo envolve a definição e a gestão sistemática de processos e suas interações, para alcançar os resultados pretendidos de acordo com a política da qualidade que foi estabelecida e com o direcionamento estratégico da organização.
A determinação das entradas requeridas e das saídas esperadas desses processos é obrigatória. A ISO 9001 fala em pensamento baseado em risco. O pensamento baseado em risco é essencial para alcançar um sistema de gestão de qualidade eficaz. O conceito de pensamento baseado no risco tem sido implícito nas edições anteriores desta norma, incluindo, por exemplo, a realização de ações preventivas para eliminar não conformidades potenciais, analisando eventuais não conformidades que ocorrem e tomar medidas para evitar a recorrência que é apropriado para os efeitos dela. Para estar em conformidade com os requisitos da ISO 9001, a organização precisa planejar e implementar ações para enfrentar os riscos e as oportunidades. Dirigindo-se aos riscos e às oportunidades, estabelece uma base para aumentar a eficácia do sistema de gestão da qualidade, alcançar melhores resultados e prevenir os efeitos negativos. As oportunidades podem surgir como resultado de uma situação favorável para obter um resultado pretendido, por exemplo, um conjunto de circunstâncias que permitem à organização atrair clientes, desenvolver novos produtos e serviços, reduzir o desperdício ou melhorar a produtividade. Ações para abordar as oportunidades podem também incluir a consideração dos riscos associados. O risco é o efeito de qualquer incerteza, podendo ter efeitos positivos ou negativos. Um desvio positivo, resultante de um risco, pode proporcionar uma oportunidade, mas não efeitos positivos do resultado do risco em oportunidades. As principais diferenças em terminologia são: produto, que na 2015 deixa mais claro que serviço também é produto. Exclusões. Agora é possível excluir qualquer item da norma, desde que seja justificado. Documentação passou a ser chamada de informação documentada. O ambiente de trabalho passou a ambiente para operação dos processos. Equipamentos de monitoramento e medição passaram a ser denominados de recursos de monitoramento e medição. Produto adquirido, aquisição, passou a ser denominado como produto e serviço providos externamente. Fornecedor passou a ser denominado de provedor externo. Os requisitos iniciais: 1. Escopo da norma. 2. Referências normativas. E 3. Termos e definições continuam sem alterações na NBR ISO 9001. Já o requisito 4 passa a versar sobre o contexto da organização. Contexto da organização. Veja que neste item é abordada a organização e o contexto em que ela está inserida. Preocupa-se com o ambiente tanto externo quanto interno. Em função desta análise, é que se vai determinar o escopo do sistema de gestão da qualidade e como ele será montado. Reparem que está mantida a abordagem de processo da versão anterior. Chamo atenção para 2 outros pontos. 1. Devem ser considerados os riscos e oportunidades no estabelecimento dos processos. 2. Qualquer requisito passa a ser passível de exclusão, desde que justificado. Temos agora o requisito 5, que foca a liderança. Reparem que a norma coloca explicitamente o comprometimento e a liderança, tanto com o SGQ quanto as necessidades e expectativas do cliente. Aí fica implícito o foco no cliente. A partir disto é que se determina a política da qualidade e estabelece as funções, responsabilidades e autoridades dentro da organização.
A política da qualidade deve levar em consideração o contexto em que a empresa se insere. Não existe mais a obrigatoriedade da existência do RD, o representante da direção. A direção deve assumir o papel de liderança. O requisito 6 trata do planejamento. Importante mudança é a visão de riscos. Mudanças devem ser analisadas quanto a oportunidades e riscos envolvidos. Toda mudança deve ser planejada. A norma também agora foca em resultados. Ela deixa mais claro como definir os objetivos, como monitorar indicadores e, principalmente, o desenvolvimento do plano de ação para que as metas sejam atingidas. Repare que o processo de planejamento estratégico detalhado está sendo cobrado desde o requisito 4 até este. No requisito 7, apoio, temos como novidade a necessidade de se fazer a gestão do conhecimento. O requisito referente a recursos de monitoramento e medição vai ficar de mais fácil compreensão com esta nova estrutura da norma. Em 7.2, identificamos as competências. As habilidades continuam a ser requeridas e devem ser analisadas por ocasião do recrutamento e promoção. A conscientização dos funcionários, no que diz respeito à qualidade, ganha uma maior importância com a criação do requisito 7.3. Não basta mais que o funcionário saiba a política e objetivos da qualidade. É necessário que ele esteja consciente da sua importância e a aplique nas suas atividades. Com relação à comunicação, temos agora no requisito 7.4, que é mais específico, onde é apresentado o que e como deve ser comunicado, ou seja, o estabelecimento de um plano de comunicação. O 7.5 corresponde ao 4.2.3 na versão 2008. Ele tornou a informação documentada mais flexível. Fica a critério da organização estabelecer o que vai ser colocado na forma de procedimento, atentando para os pontos em que a norma exige que as informações sejam documentadas, se deve ser retida, registros ou tida, procedimento. Com o requisito 8, a redação está mais clara com relação a serviços. Continua a necessidade de se comunicar ao cliente as possíveis alterações nas condições de fornecimento. Deve-se ter informações documentadas dos processos e das alterações dos requisitos estabelecidos pelo cliente. A redação também está mais clara com relação a projeto, ressaltando que o projeto também é aplicável a serviços. Deve-se considerar as consequências das falhas potenciais relacionadas aos produtos e serviços. A nova redação enfatiza a aplicação dos requisitos de aquisição para serviços. Estabelece também a necessidade que os fornecedores sejam comunicados os requisitos, não só de produto, quanto de pessoal envolvido. Nesta revisão da norma, passou a incorporar o controle da propriedade de fornecedores e externos, e não só a do cliente, como das versões anteriores. A norma agora também estabelece requisito para as atividades pós-entrega e o controle de mudanças não planejadas. Manteve-se o controle de produção ou serviço, preservação e atividades pós-entrega. No 8.6, temos que, tanto para produto quanto serviços, a organização deve implementar atividades de verificação antes da liberação ao cliente. Tal liberação deve ser evidenciada e passível de ser rastreada. Continua a obrigação de que a organização garanta que produtos não conformes saiam do processo. Em caso que ocorra a produção de produtos ou serviço não conforme, ações corretivas devem ser adotadas. Estas ações também devem ser adotadas caso o produto ou serviço já tenha sido entregue ao cliente.
Continua também a obrigação de que a organização solicite ao cliente autorização para envio de produto ou realização de serviço não conforme. Em caso de recusa, o produto não deve ser enviado ou o serviço realizado ou refeito. Não é mais obrigatório o procedimento de produto não conforme. O requisito 9 deixa a cargo da organização determinar o que e quando precisa ser monitorado e o medido, qual método a ser adotado. Importante que os resultados sejam analisados e avaliados. Continua a necessidade da realização das auditorias internas para atestar a conformidade do SGQ com os requisitos da norma. Mantém-se também a necessidade que se realize análise crítica pela direção. A norma continua com o foco em melhoria. Agora, ela coloca em nota de que formas melhorias podem ser geradas. Em 10.2, temos, da mesma maneira que a versão anterior da norma, que ações corretivas sejam adotadas para eliminar as não conformidades identificadas. Importante que as não conformidades sejam analisadas de maneira que se identifique a verdadeira causa. Continua a exigência de uma melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade. Temos nesta versão o fim da exigência de procedimento documentado para ação corretiva e ação preventiva. A ação corretiva continua e a ação preventiva será adotada no item 6.1, ações para abordar riscos e oportunidades. Resumindo, o cliente permanece como foco principal, mas outras partes interessadas também devem ser consideradas, como colaboradores, fornecedores, a sociedade, órgãos reguladores e acionistas. A versão 2015 é totalmente compatível com outros modelos de gestão da ISO, como a 14001, a 45001, etc., e, consequentemente, com o anexo SL. Não há exigência mínima de procedimentos documentados. Não há mais a necessidade de um manual da qualidade documentado, mas o escopo do sistema de gestão da qualidade deve estar documentado. É necessário implantar um processo de gestão de riscos. A norma introduz o conceito de planejamento estratégico alinhado com o SGQ, visando a satisfação das partes interessadas. Ocorreu a fusão de documentos e registros, sendo agora tratado como informação documentada. Para começar a implantação, é importante que seja elaborado um cronograma. Então, este é o seu primeiro passo. Vamos começar? Muito obrigado e vamos iniciar a implantação.